Storage é o que eu comentei, né? É o salvar um dado em disco, é o salvar um dado num blob, algum tipo de armazenamento aí de arquivo mesmo, né? Em binário, etc. Aqui eu trouxe um desenho de um recurso da nuvem, porque fica mais fácil de explicar, né? Mas como eu comentei, tem a questão do... eu quero ter um nível de tolerância a falhas de discos, né? Como eu comentei lá, você consegue fazer um RAID com vários discos no próprio Windows Server, por exemplo, se você estiver utilizando, ou outros sistemas operacionais, consegue fazer uma configuração de RAID e ter espelhamento entre 4 discos. Se eu perder 3, eu ainda tenho um funcionando com os mesmos dados, porque eles são espelhados. Né? Então, em nível de on-premise, você que cuida da sua infra, você tem esse nível de possibilidade. Mas aqui, para variar um pouquinho também, vou falar de um recurso de nuvem, que é, por exemplo, aqui no caso do desenho aqui, mas tem várias nuvens que fazem isso, é do Azure, né? Tem o Storage Account do Azure. E aqui você contratou lá o Storage Account para guardar itens de tables, uma fila do Storage Account ou um blob aqui, né? Um arquivo. Então vamos supor que isso aqui sejam arquivos, tá? Então você tem um Storage Account e aqui tem um detalhe que é uma sigla que é você tem um LRS. Eu não lembro bem certo o que é a sigla em si, mas eu acho que é Local Redundancy. Só não sei o que é o S. Alguma service talvez, ou não sei, tá? Mas é redundância local. Ou seja, você está num data center, o data center é composto por várias máquinas, e aí você contratou essa redundância local. Se uma máquina dentro do Azure que tinha o teu dado, vamos dizer o cópia 3 aqui, caiu o cópia 3. Você ainda tem 2 cópias. Você tem uma tolerância a falhas local. Então, se máquinas dentro do mesmo data center tiverem problemas, você tem redundância aí dentro do mesmo ambiente, data center, né? Numa mesma região. Então, a gente tem regiões lá, por exemplo, no Azure, que é sul do Brasil ou oeste dos Estados Unidos, né? Que são as regiões lá onde você tem disponível os data centers, né? Às vezes tem regiões que tem mais de um data center. Por exemplo, eu acho que o oeste dos Estados Unidos tem o 1 e o 2, né? 2 data centers, por exemplo. E assim por diante. Beleza, o Fagner foi buscar ali o que é LRS, né? Local Redundancy Storage, né? Então, armazenamento com redundância local. Perfeito, obrigado, Fagner. E aqui, se eu quero um nível a mais, eu quero ir um pouquinho além do storage de tolerância a falhas, do storage local aqui, né? De replicação local. Eu quero, se acontecer alguma coisa no data center, o que eu faço? Ou se acontecer um negócio na região inteira, o que eu faço? Né? Aí nós temos a replicação GRS, Global Redundancy Storage. Ou GEO, né? Talvez seja GEO Redundancy Storage, né? Que é o que, tá? Então eu tenho, além do GRS, eu tenho internamente dentro de cada data center, eu tenho ainda o LRS. Então, cada data center eu tenho as minhas cópias em várias máquinas. Se acontecer um problema no data center inteiro, pode ser que essa primary region aqui tenha um segundo data center aqui do lado, tá? Data center 2. E aí eu vou ter o LRS com a mesma configuração que eu tenho aqui do lado. Então caiu só o data center, eu tenho o data center 2 dessa região primária, beleza? Então eu não caí ainda. E eu fui resiliente ao que? Um data center inteiro cair. Mantive minha alta disponibilidade, né? Mas e se cair toda a região? Caiu todo o oeste lá dos Estados Unidos. Putz,
Agora eu preciso de uma replicação do meu storage global, entre regiões. Então tem uma segunda região que eu contratei, que é o sul do Brasil, que tem um data center aqui, que tem a mesma réplica dos meus dados aqui. E nessa segunda região eu ainda tenho a replicação local em várias máquinas. Então ainda, vamos supor que caiu a primeira região inteira, ficou a segunda e dentro da segunda caiu 2 máquinas. É muito azar, né? Mas eu ainda tenho uma terceira aqui, por exemplo, que vai me atender. Certo? Então vai ter a georreplicação do storage entre regiões. Perfeito? Então esse aqui é um exemplo do storage.